Então, boa noite a todos. É um grande prazer, né, recebê-los aqui nessa noite, né? É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas, né, a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Estamos iniciando aqui mais um encontro do SBGC Master, né, que vamos trabalhar com o tema maturidade, autonomia e solidão como parte do KM Week de 2025, que é uma celebração global da gestão do conhecimento. Então, a gente está bem honrado por estar nessa semana. Meu nome é Solange Pereira, né? Sou diretora adjunta da SBGC Master, e estamos para promover e destacar a importância da gestão do conhecimento nas organizações e na sociedade. O KM Week, ela é uma iniciativa do KMGN, né, que é Knowledge Management Global Network. É uma rede que conecta especialistas e profissionais da GC em todo o mundo. E este ano, de 20 a 24 de outubro, temos os eventos em diversos países, né? Além do Brasil, nós temos aí na África do Sul, na Tailândia, Israel, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Índia e muitos outros países, todos com o mesmo objetivo comum, que é aumentar a conscientização sobre a gestão do conhecimento e promover sua adoção nas mais diversas áreas, né? E a SBGC, como a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, tem a satisfação de participar da terceira edição desse evento global, que nos inspira a aprender uns com os outros, compartilhar ideias e apoiar mutuamente a construção de um futuro onde a gestão do conhecimento impulsiona a inovação e o sucesso das organizações e o bem-estar social, né? Então, quero deixar aqui também para mais informações sobre a KMGN e o KM Week de 2025, eu vou colocar aqui no chat o site, né, de acesso que vocês podem buscar mais informações e também sobre a SBGC, tá? E falando sobre bem-estar social, né? Quero já não me demorar e passar aqui para o Wagner, né? Que a gente tem assim a honra de recebê-lo, trazendo um tema tão relevante, né? Que tratar sobre maturidade, né? Nós que somos um grupo 50 a mais, autonomia e solidão, e o Wagner, o nome é Wagner Paulo da Silva, né? Ele vai explorar esses conceitos hoje com a gente, conectando e abrindo espaço para essas novas perspectivas sobre o que significa amadurecer, né? E o que me deixa muito feliz, gente, de trabalhar nesse pilar, eu sempre converso muito com a Débora, que é a minha parceira, é que todos nós, esse grupo é o grupo mais inclusivo, né? Porque todos nós chegaremos nos 50 a mais, né? Então, é para todos, né? E Wagner, por favor, se você puder se apresentar, né? E também dar andamento aí na palestra. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e por trazer esse conteúdo, né, esse conhecimento para nós hoje. Olá, Solange, obrigado pelas palavras. É, Antes de me apresentar, eu queria agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Falando sobre um tema que é um tema importante para todo mundo, né? Então é uma responsabilidade também, né? E, sobretudo, então, agradecer, né, a SBGC Master, representada pela mediação da Solange, né? Agradecer a Débora, que também faz parte do grupo e foi essencial, né, nessa minha presença hoje aqui. E especialmente agradecer, então, as pessoas, as demais pessoas, né, que vão estar acompanhando a minha apresentação, tanto agora, né, pela plataforma, como também, posteriormente também, por meio da disponibilização através do canal, né, do YouTube. Então, para mim é uma honra estar aqui falando com todas e todos, tá? Para me apresentar, eu já vou compartilhar o material e aí eu já dou andamento. Pode ser, Solange? Já dou andamento aqui à minha fala. Vamos ao compartilhamento. Ah,
Todos estão conseguindo visualizar? Sim, a tela está Perfeito, excelente. perfeito, perfeito. Bom, então eu vou começar essa figura aí com óculos um pouco diferente, um cabelo um pouco diferente, sou eu, né? Wagner, sou psicólogo, eu tenho experiência em atuação clínica, né? E também em intervenções coletivas aí há um pouco mais de 12 anos, trabalhando então com transversalmente aí com grupos, então, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, público LGBT, né? Trabalhando com grupos diversos, né? O que culminou aí também numa especialização aí em direitos humanos, né? Responsabilidade social e cidadania global. E aí tem experiência aí, então, dentro de algumas temáticas, então temáticas voltadas às questões sociais, a relações raciais, gênero, luto, suicídio, né? Uso abusivo de substâncias, envelhecimento e políticas públicas também, né? É, é muito comum, né? Eu acredito que todas e todos aqui, né? A gente se deparar com algumas questões, alguns questionamentos nesse âmbito da maturidade, né? Será que eu vou ser maduro algum dia, né? Será que algum dia eu vou conquistar esse lugar de maturidade? Como eu vou saber se eu cheguei lá, né? É, autonomia, né? Como a autonomia ela se relaciona com essa questão de maturidade, né? Será que necessariamente caminhando com autonomia eu vou me isolar e vou acabar num lugar de solidão, né? Então, tanto no âmbito, né, diversos contextos aí, dentro da família, no trabalho, né, como nos consultórios psicológicos também, nos trabalhos de grupo, essas perguntas aparecem com alguma recorrência, né? Então, esses questionamentos, né, essas indagações fazem parte um pouco, né, dos motivadores para essa apresentação, essa minha fala de hoje, né? Então, eu parto um pouco desse lugar. Além disso, também uma outra experiência que eu quero compartilhar com vocês, né, dentro, das minhas atribuições há um tempo atrás, eu fazia, acompanhamento e fiscalização de casas de repouso aqui na cidade de São Paulo, né? Instituições de longa permanência para idosos, né? E nessas ações era muito comum, né, se deparar com instituições que acolhiam ali pessoas mais longevas, né? Pessoas de 100, 102, 103, era relativamente até comum. E nessas situações, né, os gestores dessa casa é, costumavam sempre apresentar com bastante entusiasmo, né, essas pessoas residentes ali, né, e essas pessoas, obviamente, sempre as que estavam, né, em uma condição de saúde melhor, né, uma possibilidade de comunicação, né, e ao conversar com essas pessoas, é, algo acontecia, assim, de maneira comum, né, normalmente elas estavam meio cansadas, meio desanimadas, meio evitando papos assim mais prolongados, né? A contraponto do entusiasmo dos gestores, né? Os gestores ali apresentando aquela pessoa como um resultado de um bom trabalho de cuidado daquela instituição. E aquelas pessoas agindo dessa forma também sempre me deixou com muitas interrogações, assim, por que que isso acontecia, né? Será que isso acontecia por conta da idade avançada dessas pessoas? Será que isso acontecia por alguma questão física, biológica dessas pessoas? Será que isso acontecia por conta de algum sentimento de falta de autonomia dessas pessoas que estavam ali institucionalizadas, né? Será que elas se sentiam sozinhas, apesar de tantos funcionários, tantos outros residentes, né?
Isso também foi um motivador aí para que eu parasse para refletir, olhar e estudar também esse tema, e o que resultou aqui nessa minha apresentação de hoje, né? Maturidade, autonomia e solidão, caminhos para novas perspectivas. Aqui, antes da gente efetivamente caminhar, né? Em síntese, eu gosto de tentar dar um norte aqui para gente, né? Para as coisas não se perderem. Então, dentro daqueles três elementos, né, maturidade, autonomia e solidão, a ideia é então a gente olhar um pouco para essa questão da maturidade, né? O que que a gente entende como maturidade, né? Se é possível ampliar esse entendimento de maturidade, procurar então se debruçar também na questão da autonomia, entender um pouco melhor o que a gente considera, quais fatores influenciam nessa nossa ideia de autonomia, né? E brevemente falar sobre onde a solidão pode ou não aparecer dentro dessa relação, né? Essa é a minha proposta. E aí eu vou começar falando então sobre maturidade, né? E aí, dentro desse lugar, né, que eu já apresentei, né, das minhas práticas, das minhas especializações, né, do meu olhar, da minha visão de mundo, né? O primeiro ponto que eu quero compartilhar em relação à maturidade é, né, dar ênfase que a maturidade, a maturidade como um fenômeno humano, né, dentro desse contexto, é uma experiência que nos atravessa como humanos. Então, uma experiência humana que nos atravessa. E, como experiência, ela é influenciada por variáveis, assim, por algumas diversas variáveis, né? Então, variáveis históricas, econômicas, morais, culturais, religiosas, né? É, e partindo desse lugar, dessas influências, então, também é um espaço aberto aí para múltiplas compreensões, né? Então, eu já nos encaminho, né, para essa ideia de maturidade como algo aberto para múltiplas compreensões. Se eu perguntasse aqui para cada um, né, de vocês que estão acompanhando, que vão acompanhar, né, o que considera como, né, maturidade, né, o que que esse conceito traz, assim, hoje em dia, né, provavelmente a gente cairia algo próximo, né, disso, né? A gente costuma considerar, né, maturidade como um momento de conquista, de uma sabedoria plena. Então, é um lugar onde eu adquiri ali uma bagagem, né? E eu tenho essa sabedoria para lidar com as questões da vida, né? Eu posso, a partir daquilo, lidar com os desafios. É, Então, como uma sabedoria plena de acúmulo de conhecimento, onde eu desfruto, né? Eu consigo utilizar dessa sabedoria para de fato desfrutar de um momento com mais paz, mais descanso, mais conforto, né? Uma conquista merecida, né? Depois de tudo isso. Então, dentro dessa visão, né? Essa visão ela é carregada ali por valores biológicos, né? A gente tem referências, né? Biológicas do que é uma pessoa madura. A gente tem referências estéticas, né? Do que deveria ser uma pessoa madura. Mercadológicas, a gente tem produtos, né? A gente tem necessidades de consumo de pessoas maduras. E a gente entende que esse lugar de maturidade ele é destinado a pessoas mais velhas, né? Essa é uma síntese de uma ideia um pouco atual, assim, do que a gente encara como maturidade, né? Falar sobre maturidade é rapidamente trazer um outro tema, né, para a nossa reflexão, que é o tempo, né? Falar em maturidade, vem o tempo logo em seguida para compor a nossa ideia
do que seria maturidade. E eu queria apresentar, né, também, pelo menos duas perspectivas diferentes de tempo. Uma perspectiva é o tempo cronológico, né? É o tempo do relógio, dos calendários, né? Que é o tempo do quando, né? Quando a gente está pautado nesse tempo, né? A gente se depara com algumas características, assim, que ele carrega, né? É um tempo que indica um início e um fim. É um tempo que indica a continuidade, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 10, 12, 14, e aí recomeça. E tem uma característica também de controle. A gente vai entender um pouquinho mais para frente o que eu quero dizer. Dentro dessas características desse tempo cronológico, eles impactam, né, algumas percepções na gente, né? Então, uma percepção de domínio ou dominação, né? Eu tô na correria, não tenho tempo para nada. Tempo é que determina as minhas coisas, minha vida, né? Nesse aspecto eu sou dominado, né? Ou o contrário, eu tenho domínio, né? Tenho ali, sou uma pessoa rigorosa, metódica, né? E faço o meu tempo, né? Percepção de perda ou ganho, né? Poxa vida, só estou perdendo tempo nessa situação, né? Ou eu vou por esse atalho aqui porque eu vou poupar tempo, né? Aplicativos como o Waze, por exemplo, né? Nos auxiliam muitas vezes a poupar parte do nosso tempo cronológico, né? E despertam também percepções de privação ou abundância, né? Eu tô totalmente preso ao tempo e minha vida se resume a isso, né? Então é tudo pro agora, que eu não tenho mais tempo, né? Ou abundância, eu tenho tanto tempo que eu vou deixar para depois isso que eu tenho para fazer, né? Vou protelar um pouquinho, tenho muito tempo. E essas percepções, então, a gente, com essas percepções, a gente vai entendendo que esse tempo ele é fundamental na nossa vida, né? No sentido de que ele é base para que a gente se organize, né? A gente faça ali a nossa agenda, né? A gente compõe uma rotina, né? Que nos ajuda ali a ter alguma disciplina no dia a dia, né? Que a gente adote prioridades dentro desse planejamento, né? O que é mais importante para mim no agora, que pode ficar para depois, né? E ele serve também como uma tentativa de previsibilidade, né? Poxa, tá lá na minha agenda, eu tenho uma reunião amanhã importante, fundamental, né? Falo que é uma tentativa porque às vezes essa reunião pode ser desmarcada na hora. Mas, né, no dia anterior, eu consigo prever que amanhã, às 2 horas, eu tenho ali marcada uma reunião. Então, ele também nos auxilia nessa tentativa de prever as coisas que eu vou fazer no futuro. Como exemplo, né, desse raciocínio, desse tempo cronológico, eu optei por trazer aqui uma ideia que está por trás do ensino da psicologia, né? Quando a gente está ali aprendendo psicologia, a gente, numa das disciplinas que é psicologia do desenvolvimento, geralmente, a gente vai aprendendo que o ser humano ele se desenvolve por etapas, né? É óbvio que aqui é uma ideia simplificada, tem muitos teóricos e algumas diferenças ali dessas etapas de teórico para teórico, né? Mas como uma ideia mais básica, né? A gente vai aprendendo que o ser humano ele vai se desenvolvendo num fluxo, né? Que é um fluxo linear ali, né? Então até 10, 11 anos, né? O ser humano ele está dentro ali de uma etapa que é a etapa da infância, dos 12 até os mais ou menos 20 anos.
ele passa pelo período da adolescência, então ele deixa a infância, vai para a adolescência. Ali aos 21, né, ele deixa para trás a adolescência até os 59, tá na correria dos desafios do dia a dia da vida adulta, né? E dos 60 em diante, entra na etapa da velhice, né? Então ele vai como se fosse um tabuleiro ali, seguindo ali um fluxo linear, né? Se a gente parar para entender o que está por trás dessa lógica, a gente vai entender que esse raciocínio ele parte de uma sobreposição, né, de etapas. A gente começa uma etapa, está vivenciando, tem um começo, um fim, a gente vira essa etapa, começa outra, vivencia ali, começa e fim de outra, como se fosse um álbum de fotografias, né? Uma sobrepondo a outra, né? E aí, se a gente para pensar um pouco, né, na questão da maturidade como um lugar a ser alcançado, parte dessa ideia está fundamentada dentro dessa lógica, né? Eu preciso estar ali na velhice, né? Quando chegar na velhice, eu vou conquistar esse lugar, esse trunfo aí da maturidade, né? Então, parte dessa lógica que nos faz entender que a maturidade é um lugar a ser conquistado está dentro dessa linha de raciocínio. Daí, eu vou falar de uma outra possibilidade de tempo, né? Que é um tempo que eu acabei denominando aí como um tempo existencial. É um tempo do como, né? Esse tempo, ele já traz algumas características, por exemplo, uma delas é a não linearidade, né? É um tempo que em algum momento eu posso adiantar ou retroceder e me conectar com essas coisas de momentos diferentes, me conectar por meio de memórias, né? E de alguma forma acessar afetos que estão ali guardados dentro dessa memória do que já passou, né? Então, de alguma forma ter conexão e presença de um passado, enfim. É, ele também tem como uma característica não mais os números, mas a experiência, a vivência, né? A história, o desejo, um outro parâmetro, né? E ele traz como característica também uma questão de impermanência. Eu acabei optando por usar essa palavra, né? Mas o que eu quis dizer com essa palavra, né? Dentro desse fluxo de início, meio e fim, né? Ou o início, o fim e o meio, como Paul Seixas, né? Nos diz, né? Esse tempo existencial ele traz que dentro desse período é um momento de incertezas, né? Imprevisibilidade, né? De construção, desconstrução, mudança, transformação, né? Então, carrega consigo essa ideia de impermanência das coisas dentro de um determinado período. Essa representaçãozinha que a gente está vendo aí, ela é inspirada também dentro dessa outra perspectiva de tempo, né? O que a gente vê aí é um círculo menor, né? Que vai se ampliando, né? Vai se ampliando. E, e essa representação ela está nos dizendo que somos, né? Ou agimos no tempo, existimos no tempo assim, né? Como uma coisa menor que, de acordo com as vivências, vai se ampliando para coisas maiores, né? Vai se ampliando, vai se ampliando. E dentro desse movimento que não é linear, né? É que a gente vai se movimentando. E todas essas vivências, esses ciclos, tudo que eu sou, vai acompanhando, né? De alguma forma aqui, a gente já pode dizer que
esse movimento ele já não é mais de sobreposição, né? A coisa fica para trás e eu tô numa outra coisa. É tudo conectado, né? Dentro de um fluxo ali que não é um fluxo linear. E traz consigo, então, essas características refletem em percepções também, né? Então, é através desse tempo existencial que a gente a gente percebe que, e se percebe como uma coisa integrada, né? Que não mais com uma sobreposição de coisas, né? Mas uma composição. O que está para trás está ali, está junto, né? Compõe, né? Nos integra como existência, né? Nos desperta cuidado, né? Também uma percepção que a gente precisa e a gente pode fazer um cuidado considerando que há ali, né, a nossa experiência e há uma possibilidade das coisas serem transformadas, então a gente consegue cuidar de uma outra forma das coisas e cuidar de uma maneira mais livre, né? Se há mudança, então há mais liberdade para seguir, né? E isso, né, nos é fundamental, diferentemente do outro tempo que seria fundamental para um planejamento, acaba sendo fundamental para um movimento de reflexão, né? Então, é a partir disso que a gente tem possibilidade de fazer críticas e autocríticas, né? Dessa abertura. E é a partir disso que a gente pode considerar e motivar transformações, né? E é a partir disso que a gente pode também superar coisas já constituídas, desconstruir e transcender para coisas novas. A gente pode pegar símbolos e representações e modificar, transcender, né? Como exemplo desse tempo que é um tempo menos comum para a nossa vivência, eu trouxe algumas fotos para a gente dar uma olhadinha e tentar materializar um pouco essa ideia, né? Então a gente vê ali na foto da parte inferior, na parte de baixo, uma pessoa andando de bicicleta, feliz, né? Uma outra pessoa que talvez esteja junto com ele, num parque, num dia ensolarado, né? Quando a gente para pensar numa situação parecida, relacionada a uma questão de vivência no tempo, é, em que ritmo esse tempo costuma passar quando a gente está ali num momento de muito prazer, de um momento de alegria, de leveza, felicidade, né? É muito comum a gente considerar que o tempo passa muito rápido, muito depressa, quando algo está muito bom, né? E de fato, dentro da vivência, ele está passando rápido mesmo, né? A gente está vendo a foto de cima de uma mulher grávida, né? A gente pensa, gravidez, existe uma previsibilidade, né, de quanto tempo leva uma gravidez. Pode ter uma variação, né? Pode nascer de 7, 8 meses. Mas a gente tem ali uma previsibilidade, né? Mas como anda, como corre, né? Essa vivência de tempo, quando essa gravidez, ela é uma gravidez indesejada. Quando a pessoa está grávida, mas ela não quis estar grávida, né? Diante de alguma circunstância X, ela está grávida, mas ela nunca quis estar grávida, né? Como que, né, esse tempo ele decorre, né? Como decorre esse tempo numa gravidez que é o contrário, que é totalmente esperada, né? Planejada, né? A vivência desses tempos são vivências iguais ou distintas, né? Ali um rapaz desesperado porque ele foi mandado embora, né? Quando se recebe uma notícia que foi demitido, né? Tá importando ali que dia, mês do ano, horário,
que está influenciando naquela vivência ali, né? O que é esse caráter do tempo, que é o tempo do relógio, está influenciando naquilo ali, né? A não ser aquele momento de possível desespero, né? De confusão, de outros afetos, né? Então essa representação do tempo, como a gente vê, ela não é uma representação linear, e ela pode ter como retorno uma vivência mais acelerada, mais vagarosa e tudo mais. Eu acabei escolhendo trazer duas frases do Fernando Lemos, foi um fotógrafo, pintor, poeta, né, uma pessoa muito sensível, que sempre lançava provocações nesse âmbito. É, são duas entrevistas, e em uma delas ele traz para a gente essa frase: Eu não tenho idade, eu tenho tempo, né? Quando ele traz isso e a gente reflete sobre isso, né? O que ele está querendo dizer aí, né? Quais são as possibilidades, né? Que para ele não importa o número, mas importa ali o que ele tem para fazer naquele tempo que ele tem. Nessa outra frase ele fala: Eu diariamente acordo sem lembrar a idade que eu tenho, né? Qual a possibilidade de acessar essa frase? Tem algo antes, né, da minha certidão, do meu aniversário, né? Tem algo antes disso, que é a vida em si, né? Ela é importante, mas ela não é tudo, né? Ele nos convoca para um olhar diferente de tempo, né? Ele faleceu em 2019, Fernando. Tentando conectar ali, então, uma ideia de maturidade como expressão no tempo, um tempo existencial, né? A gente vai entendendo que a maturidade ela acompanha a fluidez do fenômeno humano, né? Então ela acompanha tanto numa questão de não linearidade, que é característica desse tempo existencial. Em outras palavras, né, a maturidade ela pode uma hora estar aqui e uma hora não estar mais, né? Ela pode mais para frente retornar, pode não retornar, né? Ela não acompanha um tempo linearmente, a gente vai acumulando, né? Dentro dessa linha de pensamento, né? E além disso também, ela não está presa, né, ao tempo do relógio, né? Ela pode estar presente na infância, na adolescência, ou seja, ela não é exclusiva para pessoas mais velhas, né? Nisso, a gente pode parar também para pensar e se perguntar, né? Se eu perguntasse aqui também, para todo mundo que está acompanhando, Luiz, Débora, certamente a gente teria alguma resposta se eu perguntasse assim, né? Você já presenciou uma criança tendo ali um comportamento, um gesto, uma fala, né? De uma compreensão muito profunda, assim, sobre uma coisa? Uma compreensão que move, tira a gente do eixo, né? Isso pode ser expressão de uma maturidade acontecendo dentro da infância. Para quem tem contato com adolescentes, também não é incomum, né?
a gente se incomodar com alguns comportamentos, né? Algumas indagações ou algumas argumentações muito diretas, muito ácidas, assim, né? Difíceis de digerir, assim, né? Mas que são possíveis, assim, são e vêm de um lugar concreto, né? Também pode ser um exemplo de uma expressão um momento de maturidade de uma pessoa adolescente, né? Então não está preso ao calendário, à certidão, né? É, ela também não se mostra necessariamente como um acúmulo de conhecimento, mas de vivência, né? É, nem sempre aquela pessoa mais erudita, aquela pessoa com um conhecimento muito profundo sobre algo, é acompanhado de atitudes maduras, de vivências maduras. Isso não é uma garantia, né? Mas uma pessoa que, né, se possibilitou muitos tipos de vivências diferentes, né? Que teve ali, saiu à procura de desejos diferentes, assim, essa pessoa, ela tem mais proximidade de ser acompanhada ali por uma maturidade, né? E por fim, essa maturidade como uma expressão do tempo, ela, por ser uma vivência, né? Por ter essa característica de não linearidade, né? Por não estar contida num tempo específico, ela deixa de ser então aquele lugar mais definido, mais fixo, né? Aquela casinha do tabuleiro onde eu chego e conquisto, né? Dentro disso ela deixa de ser esse lugar. Maturidade como expressão do corpo, né? Expressões, marcas, valores, vestimentas que simbolizam momentos de passagem, mudança e transformação, né? É, a maturidade como corpo, ela se apresenta como um discurso socialmente produzido. Ou seja, aqueles fatores que a gente viu, né? Fatores mercadológicos, por exemplo, né? Fatores religiosos, culturais, fatores de tradição, eles constroem ali uma ideia, um discurso de corpo maduro. Eles contribuem diretamente para que a gente entenda algo como um corpo maduro, né? E não só os discursos, né? Mas como eu também já antecipei um pouquinho, as tradições, os ritos, né? Influenciam diretamente para simbolizar aí uma maturidade do corpo, né? De alguma forma, quando a gente finaliza uma etapa da escola, e a gente recebe um certificado, consegue pôr o chapéuzinho para formatura, né? Isso está querendo simbolizar que alcançamos certa maturidade, né? Alcançamos algum nível de conhecimento, de vivência e de outras coisas que tornam a gente um pouquinho mais maduros, né? Marcas de múltiplas vivências e diferentes momentos da vida também constituem essa ideia de maturidade como corpo, né? Se a gente pensar a questão da menstruação, por exemplo, ela é um símbolo, né, que traz ali para a gente uma ideia de maturidade num corpo, né? As cicatrizes que uma pessoa tem, né, se acidentar de moto, né, de alguma forma estão entrelaçadas com uma ideia de que a gente imagina que essa pessoa, esse corpo, já estivesse maduro o suficiente para poder pilotar e de repente foi lá e caiu, por exemplo, né?
a calvície, né, muitas vezes nos apresenta como um símbolo de um corpo mais maduro, mas ao mesmo tempo esses símbolos, eles são passíveis de superação do que foi construído ali socialmente, né? Então eu, por exemplo, conheço homens que ficaram careca muito cedo, né? Logo, eles não eram pessoas idosas e também não eram pessoas necessariamente maduras. Esse símbolo aí foi desconstruído, né? Hoje a gente vê mulheres que optam por não utilizar tintura de cabelo, né? Há algum tempo atrás, esse símbolo era um símbolo muito mais marcante sobre um corpo mais maduro do que efetivamente é hoje, né? Então, eles são passíveis ali de transcendência, de superação. Aqui eu faço um adendo, né, para a questão da dissidência ou para a atual força da dissidência, né? É, hoje em dia, né, muitos autores e autoras, assim, pensadores, né, eles vêm trabalhando com uma ideia de dissidência como possibilidade de resistência, de transformação, que são fundamentais para sustentar nossas vidas nesse momento em que vivemos. O encontro com o valor das diferenças. Então, o que que eu estou querendo chamar de dissidência? Diferença, né? Então, eles nos ensinam, né, que a diferença e o valor da diferença, eles são fontes poderosas para influenciar as mudanças que a gente precisa, as mudanças que a gente deseja, né? Como exemplos, aí a gente tem um filósofo que eu vou falar um pouquinho mais para frente dele, o Byung-Chul Han. A gente tem o Ailton Krenak, por exemplo, que é um ambientalista, filósofo também, que traz ali a crítica à colonização, né, como uma forma de encobrir visões de mundo mais originárias que são percebidas como cada vez mais fundamentais, né, para a nossa vida. A Djamila Ribeiro, que é filósofa também, né, aponta ali a importância das diferentes vozes, né, e que essas diferentes vozes sejam ouvidas, respeitadas, né, tenham reservados ali o seu lugar de fala. Antônio Bispo dos Santos, que é um intelectual contemporâneo também, que traz a reflexão, né, sobre o conhecimento ali da terra, o conhecimento quilombola, como possibilidade de intervenção nos problemas atuais, né? Então, aquela cultura que já é considerada passada, diferente, ela pode ajudar na transformação, né? Então, são exemplos ali da importância do nosso olhar voltado para a consideração do diferente, né? Essa dissidência, essa diferença, ela interfere diretamente, né? Na forma como a gente enxerga, como a gente constrói esse discurso do que é maduro, do que é um corpo maduro, né? Um momento de maturidade. Aqui temos o Oswaldo Montenegro, cantor e compositor, né? Em um trecho de um poema dele, que chama-se Metade, né? Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. Que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço, né? Quando a gente tem possibilidade, sensibilidade para entender que a diferença, né, somos habitados por diferença, né? A gente tem possibilidade de se integrar, se compor, né, de uma forma mais madura, né?
de estarmos mais fundamentados num lugar de maior maturidade, né? Quando a gente conjuga metades e se identifica naquilo, pode ser reflexo desse lugar de maturidade. Prosseguindo a maturidade como vontade, né? São gestos que apontam em uma reflexão de propósitos e resultam em decisões e escolhas, né? A maturidade como vontade, ela se expressa por gestos espontâneos, né? Gestos no qual a gente se identifica, né? A gente banca nossos gestos, né? Está partindo de algo, está sendo algo espontâneo, né? A maturidade como vontade também é abertura para reflexão crítica e autocrítica, né? Do que é essa vontade, da até onde eu posso satisfazer essa vontade. A maturidade como vontade, ela busca, né? Esse lugar de autenticidade, né? Através desse gesto espontâneo, a gente vai se vendo no espelho ali, vai trazendo mais segurança, enfim, para os nossas escolhas, nossas decisões, né? E a maturidade como vontade, ela também possibilita a consolidação de uma ideia de legado, né? Então, essa reflexão, esses gestos, esse algo mais autêntico, algo que é mais nosso, faz com que a gente tenha ideia ou passe a refletir mais sobre qual legado que a gente quer deixar na nossa história, né? Por onde devo caminhar a minha vontade para que eu deixe algo que me represente quando eu não existir mais, né? A maturidade como expressão da vontade, ela nos possibilita aí essa ideia um pouco mais consolidada do que a gente quer para a nossa vida. Maturidade como vontade é um outro jeito da gente falar de autonomia, né? A autonomia num sentido mais formal, né? A gente fala em autonomia, a gente está falando da possibilidade de autogoverno, soberania, liberdade para encaminhar-se por próprias leis e vontades, né? Numa tradução mais livre, né, a gente pode estar falando de um dever de ocupar-se, preocupar-se com sua própria vida, que se expressa por meio de ações, escolhas e decisões. Necessariamente, quando a gente fala de autonomia, a gente precisa entender que trata-se de um acontecer vinculado necessariamente a um outro, né? Por mais que a gente seja autônomo, a gente exerça essa soberania, né? Essa soberania ela impacta um outro, né? Ela tem relações e vínculos com o outro. E o contrário também, por menos autonomia que a gente tenha, mais enclausurado, né? Mais distante, uma vida mais segregada, né? Ainda assim, essa relação com esse outro vai existir, ainda que esse outro concretamente não esteja na minha frente, mas vai ser base da relação das minhas escolhas, das minhas decisões. A autonomia, assim como toda construção, também está, então, sobre o crivo, né, do momento histórico, social, econômico, cultural, né? E hoje em dia, ela ganha um formato de jornada de dedicação, disciplina e confiança, né? Eu consigo desenvolver autonomia se eu me dedicar, se eu me instituir de modo disciplinado, né? Se eu tiver confiança, né? As facilidades tecnológicas, elas expressam ali
para a gente hoje uma ideia de autonomia, né? Um sentimento de autonomia. Para quem gosta de dormir com barulho de chuva, a gente tem disponível aí 2, 3, 4, 6 horas de barulho de chuva no aplicativo, né? Hoje em dia a gente tem catálogos para assistir filme que a gente quiser, começar, parar no meio, continuar no outro dia, né? Isso acaba sendo uma expressão da autonomia no hoje, né? A autonomia, por estar relacionada ao outro, como a gente falou, também é uma questão de visibilidade, né? É uma autonomia que precisa estar visível ao outro, né? São escolhas e decisões que eu preciso estar compartilhando com o outro. E sendo assim, trata-se também de uma performance que precisa ser atrativa para o outro. Eu preciso, né, ganhar likes, eu preciso não só viver, mas mostrar a minha autonomia. Como a gente falou, existe essa outra figura essencial que é o outro, né? Quem é esse outro, né? Como convencionalmente nos relacionamos com esse outro dentro dessa ideia de autonomia, né? Da ideia que eu apresentei um pouco dentro de de um contexto um pouco mais atual de autonomia, né? Esse outro ele passa a ser um espectador, né? Uma testemunha dessa autonomia. Esse outro ele passa a ser de alguma forma concorrente, né? Ele pode delimitar ou até roubar parte da minha autonomia. Esse outro ele pode representar ali uma inspiração, uma referência para mim de autonomia que eu creio que seja importante seguir, né? E dessa forma esse outro ele acaba virando um certo pilar de direcionamento, ali, um alvo de direcionamento das minhas escolhas e das minhas decisões. Lembrando que é isso, né? Isso que a gente muitas vezes chama de autonomia hoje, quando direcionada de modo muito excessivo ao outro, ele deixa de representar a gente no próprio espelho e passa a representar esse outro, né? Talvez deixe de ser autonomia, né? E vire uma outra coisa. Eis que chegamos aí ao filósofo que eu mencionei, que é o filósofo sul-coreano que chama Byung-Chul Han, né? Em sua obra que se chama Sociedade do Cansaço, ele faz uma análise da depressão como transtorno, né? E ele se refere a ela como um fracasso do sujeito do desempenho, que se sente esgotado por não conseguir corresponder às expectativas de produtividade ilimitada. O que ele traz aí, em relação à dissidência eu mencionei, a diferença, né, ou a importância da diferença, é que ele está dizendo aí que no mundo de hoje, né, a gente permanece preso a expectativas, sejam expectativas desse outro, né? Isso de modo simplificado, que é uma obra muito mais aprofundada, né? De alguma forma ele diz que esse outro ele está tão profundamente na gente que ele nem precisa existir para a gente procurar atender essas expectativas, né? Então, na tentativa, né, e no insucesso de corresponder a essas expectativas, né? Nós que somos sujeitos desse desempenho, que precisamos produzir,
de maneira sem fim, de uma maneira ilimitada, somos acometidos por essa patologia que chama depressão, né? Então ele traz para a gente a importância do contato, da alteridade do outro, ou seja, a importância de enxergar esse outro como outro, para que a gente possa trabalhar as nossas expectativas reais, as nossas limitações, né? Que a gente limite a nossa produtividade a ponto de se cuidar, de não ser acometido por meio dessa patologia, né? Possibilitando então aí uma outra vivência, né? Aqui eu queria também fazer um outro adendo, que é importante, é fundamental, na verdade, e é de responsabilidade como psicólogo, pontuar que, apesar do título estar em solidão e depressão, nem toda solidão ela é patológica, né? Falar de solidão, que é um tema muito extenso, ele não diz necessariamente, né, não está restrito a falar sobre depressão, né? Falar sobre solidão é falar sobre desconexão, sobre isolamento, né? Sobre uma falta de pertencimento. E ainda assim, essa desconexão, esse isolamento, essa falta de pertencimento, elas podem ser importantes e profundas para que tenhamos decisões mais autênticas, para que consigamos se movimentar para uma mudança, né? Para que a gente tenha o incômodo suficiente, o distanciamento, para a gente entender a nossa condição e para a gente poder mudar essa condição se for do nosso desejo, né? Então, o que acontece aqui é que essas características de isolamento, distanciamento, falta de pertencimento, elas correspondem a características dessa patologia, que é um quadro fechado, né? Então, não é falar sobre a mesma coisa, porém existe essa correspondência, né, dessas vivências de desconexão, isolamento e falta de pertencimento. Por isso que a gente acabou também trazendo esse tema e essa visão desse filósofo aqui para poder colaborar com o nosso raciocínio. Então, a partir dentro dessa visão aí do Byung-Chul Han, né, dentro dessa solidão depressiva, efetivamente, esse outro, a gente acaba tendo uma relação um pouco diferente, né? Esse outro, ele deixa de ser espectador, testemunha, passa a ser juiz. Esse outro, ele deixa de ser concorrente, algo mais distante, para ser uma ameaça, muitas vezes um sentimento real de ameaça, né? Esse outro, ele deixa de ser uma inspiração, uma referência, e aí ele passa a ser opressão, né? Esse outro, ele deixa de ser uma referência de direção e impõe uma reclusão, né? Então, nessa solidão depressiva, esse outro ele ganha um caráter diferente, né? Mas afinal, né, o que importa disso tudo, né? É, a gente, dentro da possibilidade de fazer nossas escolhas, de querer se encontrar nas nossas decisões, né? É, é, a gente só consegue fazer isso desconsiderando esse outro, né? Ou percebendo e se distanciando, se desconectando desse outro que, no fundo, vira uma ameaça para gente, né? Ou existe um outro meio de se exercer autonomia? Porque, no fundo, o que diferencia essa relação é essa primeira palavra que está ali realçada, a confiança. Relações de confiança diferenciam a qualidade da autonomia que a gente tem, né? Ou o direcionamento para onde está apontado ali as nossas escolhas, nossas decisões, né?
confiança, né, quando parte da base dessa postura de autonomia, ela conecta, ela não afasta, né? E ela conecta de um jeito onde a gente continua se percebendo ali no espelho, né? A gente continua se reconhecendo nas nossas decisões. A gente não perde essa característica de liberdade que a autonomia nos propicia, né? Liberdade de direcionar a nossa vida, de ocupar a nossa vida, né? Quando há confiança, há possibilidade de conexão. E esses outros, né? Eles, quando há essa relação de confiança, e aí eu estou usando coletividade, né? No sentido de confiar não só num outro, mas em vários outros, né? Eles aparecem também de uma outra forma, né? Eles aparecem na relação como alteridade, né? Como diferença, como amparo, como inspiração, né? Como segurança para que a gente consiga correr os riscos necessários e os riscos que estão por trás ali das nossas escolhas autônomas, né? Então, quando o outro ele passa a ser considerado nessa relação como diferente, ele tende a deixar de ser concorrente, de ser uma ameaça, né? Quando esse outro aparece como amparo, ele tende a deixar de ser aquele espectador julgador, né? Quando o outro aparece como inspiração, ele deixa de se apresentar como opressão, como opressor, né? Se o outro aparece como segurança, por consequência, ele tende a deixar de representar um isolamento, né? Ele propicia uma conexão. Ou seja, né? O que torna ali solitária uma pessoa não é o fato dela existir de um modo autônomo, né? Mas, no fundo, a incerteza de que se ela vai encontrar essa confiança, essa confiabilidade nas relações que ela tem, né? Se ela vai ter possibilidades de vivenciar a confiança dentro das escolhas que ela tem, né? E a partir disso, se conectar, se reconectar e tudo mais. O José Ângelo Gaiarsa, né, que foi um psiquiatra, um psicanalista, ele nos ajuda a entender um pouco essa ideia de maturidade que eu estou propondo aqui, quando ele nos diz que maturidade é seguirmos com mais momentos de consciência e ampliarmos contexto, né? Ou seja, momentos de consciência, né? Eu entendo, eu decido a hora, né? Eu faço a hora, né? E ao mesmo tempo ampliar contexto, né? Enxergar outras coisas que estão ali em vigor, que estão ali relacionadas, né? E dessa forma ele continua: sairmos da estreiteza da segurança máxima para agirmos mediante da segurança máxima para agirmos mediante dos riscos da liberdade, né? Eu acompanhando alguns trabalhos que a SBGC vem desenvolvendo, né? Trazendo tanto para uma questão mesmo, né? Mais gerencial, né? Quanto para uma questão de matemática mais ampla, né? Mais pessoal. É, sempre no compartilhamento desse conhecimento se coloca em jogo essa questão dos riscos, né? De que é necessário correr risco para se inovar, né? É necessário correr riscos para rearranjar a sua vida financeira, enfim, né? Então, o risco a gente precisa estar dentro do risco para poder, né, caminharmos
é o preço a ser pago pela liberdade que a gente tem, né? Então, maturidade acaba ficando dentro desse contexto que o José Ângelo nos traz. Por fim, procurando consolidar e sintetizar uma ideia mais delimitada sobre a minha fala, o meu discurso, né? Quando a gente pensa em maturidade, né, como fenômeno humano, né, a gente entende que essa maturidade ela acompanha uma característica do fenômeno humano, né, que é a característica da fluidez. Como seres humanos, não só estamos em movimento, mas existencialmente somos movimento. Voltando no movimento de pensar maturidade e de vir um conceito em si do tempo, quando a gente se aproxima e conecta tempo e maturidade, a gente percebe movimento, fluidez. Dessa forma, né, quando a gente não tem mais esse lugar consolidado, esse pódio, esse trono que a gente vai se sentar e pôr uma faixa de pessoa madura, em consequência, a gente não tem segurança para se colocar, para se definir de uma maneira definitiva como pessoas maduras, né? Que resta então? Resta o dia a dia, né? As escolhas do dia a dia, os limites, né? Os erros, os acertos, e cabe a cada um de nós pegarmos ali as nossas decisões, nossas escolhas e nossos gestos, né? E reconhecermos como de fato gestos maduros, né? Ou lidarmos com aqueles gestos que a gente não considera como gestos maduros de uma maneira aberta, para que futuramente ele venha a se tornar gestos maduros, né? Em síntese, maturidade como gesto que acompanha o movimento livre da vida, né? Autonomia que é revelada através das nossas escolhas, erros, acertos e limitações no cotidiano. E uma solidão que pode ser revertida pela via de acesso da confiança no outro e da confiança na coletividade. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Eu de antemão já agradeço, né, a disponibilidade de todas e todos aí nessa noite já, né, de quarta-feira. Para aqueles que quiserem, enfim, dialogar mais sobre isso, sobre um montão de outras coisas, eu deixo ali também o meu contato do Instagram, né, para que a gente se comunique. E, por fim, fico disponível aí para algum tipo de pergunta, alguma questão, algum tipo de crítica que possa vir ser feita à minha apresentação aqui. Tá bom? Muito obrigado. Convidar a Solange a retomar aqui a mediação do nosso encontro. Obrigada, Wagner. Eu falo assim que o tema é tão amplo, né, que nós ficaríamos aqui mais uma hora, né, abordando aí maturidade, a questão da autonomia, a solidão e eu acho que esse desfecho, você ligando os três. Vou pedir para o pessoal aqui que nós vamos abrir umas duas perguntinhas, quem tiver, por conta do tempo, né? A gente tem uma outra seguindo a Semana do Conhecimento, né, com a MWIC às 8 horas. Mas eu queria trazer um ponto para você, porque trazendo até a gestão do conhecimento e falando de gerações, tá, Wagner? Se uma das coisas que a gente tem percebido e até estudado um pouco mais é que quando você fala de maturidade, tem aquele estereotipo, né, que você desconstruiu agora para gente, que maturidade está muito ligada aos cabelos brancos, né, a fase, né, de saindo da fase adulta, né, para fazer, como pensando aí na questão
do tempo em quantidade, mas a gente tem no ambiente aí tanto corporativo, ou mesmo no esporte, ou em outros, aqui puxando aqui para o meu amigo Luiz, em outros ambientes, ainda um certo, vamos chamar, um preconceito, né? Porque às vezes leva a questão da maturidade a uma pessoa que não tem mais já foi o tempo, né? Já não tem mais o que acrescentar, já estou nessa idade, eu já não posso mais contribuir, eu tenho que mudar de esporte, eu tenho, né, que mudar de área de atuação. E, ao mesmo tempo, falando de gestão do conhecimento, a gente sabe que os jovens, e pensando aí, têm, obviamente, conhecimento, têm estudado, têm se aprofundado nessa área, mas aquelas pessoas ditas mais maduras, né, têm aí a bagagem da experiência, né? Você trouxe o conceito para a gente também da experiência. Gostei do ponto da questão que você comentou do trabalho que você fez, né, na casa de repouso. E eu fiz muito trabalho em relação a isso, e o que eu percebi, quantas pessoas entram nesse viés, aí já entrando na segunda pergunta, da solidão por se sentir inútil, né? E pessoas com conhecimento valioso ali, né? Então, a gente, como sociedade, temos que aprender muito nesse compartilhar de gerações, né? Nessa questão do respeito para o outro e, e principalmente, né? Tirar os nossos preconceitos, né? Os estereotipos e abrir para um novo. E finalizando assim, porque o que me leva, e eu tenho certeza a Débora também, pelo que a gente leva a gente a trabalhar muito com isso, é a gente vê o quanto às vezes os ditos maduros são muito é, deixados de canto, né? O quanto são, né, pessoas querendo mudar de áreas, tentando abrir negócios, tentando trazer, né? Eu vejo pessoas que eram da gestão do conhecimento em ambiente corporativo, tentando abrir suas consultorias, tentando se reinventar. Então, fiz um apanhado aqui. Se eu puder fazer um comentário, Wagner, para a gente, eu Claro, agradeceria. claro, claro, claro. Pegando aí os seus temas com o nosso mundo aqui da gestão do conhecimento Sim, e do sim, master, sim, tá? sim. É, dentro desse contexto, né, Solange, a maturidade ela acaba soando como algo demodê, algo, sabe? Algo que é melhor ficar distante, é muito chato, né? Mas, considerando a maturidade como vivência, olhando para essa questão da gestão do conhecimento, isso é fundamental. Isso é fundamental para se manter o conhecimento de uma empresa, né? Para propiciar amadurecimento nos demais colaboradores, né? Amadurecimento institucional, né? Então, essas pessoas, independente, na verdade, da idade que elas têm, mas muitas delas se dedicaram há muito tempo, né, a um fazer, a uma coisa, elas de fato são fundamentais para essa questão do conhecimento, né? Elas carregam essa experiência e supera até a questão daquele conhecimento muito pontual da área, né? Eles vivem a empresa, né? Eles acompanham a história da empresa, né? Então é muito mais do que um conhecimento meramente técnico, né? É um conhecimento do fluxo, de como funciona, né? Como a empresa está de pé, né? O que ela, para onde ela pode ir a partir disso, né? Então é um valor grande, né? É um valor que deveria de fato ser transformado em algo fundamental e fomentado realmente dentro das organizações, né? É, pensar e se debruçar desse modo mais aberto para essa questão da maturidade, por um lado, né, tira certo peso, né? Por um lado, a gente olhar, a gente consegue ver esperança, né? Esperança em que as coisas podem ser modificadas, esperança que o que é visto como demodê, amanhã pode não ser mais, né?
há esperança. Então, assim, a força, a potência nisso, né? Em olhar e caminhar por essa visão mais aberta, né? Além do que também a gente vai entendendo que se a maturidade ela não é um lugar efetivamente, ela pode nos acompanhar em diversos outros lugares, né? Não é porque eu não cheguei nesse lugar que eu estou propondo que não exista, né? Que eu nunca vou ser uma pessoa madura, né? Se a gente esmiuçar, a gente vai encontrar ali atitudes, ações, escolhas maduras naquela pessoa, né? Então, é uma possibilidade de desconstrução que aponta para frente, né? Nos motiva a seguir em frente. E por fim, né, essa questão da solidão e do modo como a gente isola, né, essas pessoas institucionalizadas, né, também parte na mesma linha, né? A partir do momento que a gente enxerga, né, a maturidade, a pessoa idosa, a pessoa longeva, né, como uma pessoa, né, que com possibilidades de troca, de diálogo, não só de palavras, mas de afeto, né? A gente abre brecha para que a gente modifique essa relação, né, de exclusão que leva a uma solidão, para uma relação no sentido contrário, uma relação de reconhecimento e conexão, né? Não Sim. sei se eu Não, respondi um pouco os seus é, questionamentos, mas. e aí trazendo até os conceitos que a gente atua na gestão do conhecimento, né? A importância de trabalhar aí os, né, os conhecimentos, os tipos que a gente categoriza como conhecimento também, fazendo essa inclusão, né? As empresas também, né? Os ambientes de instituições de ensino, esporte, enfim, os ambientes que tramitam isso, ter esse cuidado e eu gostei muito do quando você abordou a questão da autonomia, né? Me fez refletir bastante nessa questão da autonomia como escolha. Por quê? Porque eu já me deparei, né? Eu sou mentora de 50 a mais, já me deparei, e me incluo nesse grupo também, às vezes que, apesar de ter um certo lugar de maturidade, ainda não tenho a autonomia, né? E muitas vezes essa autonomia muito ligado, né? E você me trouxe essa reflexão dessas escolhas, né? Uhum, Que não necessariamente eu cheguei no lugar da maturidade, eu conquistei a autonomia, né? uhum, E isso, né, nos faz pensar muito, né? uhum, Nessa caminhada, assim, né? O que é necessário? Quais são as escolhas que eu devo fazer para aqui para frente, para mim poder ter essa autonomia e andar que nem aquele senhor naquela foto de bicicleta, né? De uma forma então, alegre e despretensiosa ali, né? Que eu uhum, acho que é, pegando aí também até o texto da questão do Caio Wick na questão da social, né? No bem-estar social, que tudo está muito interligado, né? Então, é, acho que eu queria comentar a isso, mas se alguém mais quiser fazer algum comentário, uma pergunta, gente, temos aí mais 5 minutinhos para não Quero, por conta do tempo. eu quero, pode? Claro, Luiz. Primeiro, assim, Wagner, você não precisaria fazer psicologia para acalmar a gente, viu? A sua voz, eu estou preocupado com a Débora, porque eu estou imaginando se a Débora, como é que é a Débora, nervosa, tentando brigar com você. Na minha cabeça não entra. Não, e eu estou impressionado, porque se eu tentar no grupo falar da forma como você fala, vai todo mundo rir de mim. É, assim, primeiro assim que eu identifiquei algumas coisas, e aí é só para realmente apontar algumas alinhamentos que existem, né, do que a gente estuda com o que você falou. A questão das etapas de desenvolvimento humano, a gente tem as etapas de desenvolvimento motor, né? Para cada fase, você está preparado para aprender o quê? Né? E aí eu vi isso como um fluxo de experiências. Então, talvez
tentar alinhar essas duas coisas, na parte motora com a parte emocional aí que você falou, né? Seria muito legal, porque bate muito. E eu trabalhei na única modalidade que existe, que você pode nascer dentro d'água e morrer dentro d'água, que é a natação. Então, tudo isso que você falou me fez resgatar muitos aprendizados. Eu tenho, inclusive, vídeos de criança nascendo na água, então isso é uma coisa muito bacana. Uhum, uhum, Bom, essas características que você falou, as características, percepção, que você está falando dessas etapas, me frustrou um pouco, porque você falou do barulhinho da chuva, eu falei que Solange, eu não ia conseguir dormir, porque eu durmo ouvindo música eletrônica. Eu acho que eu sou um problema. Eu falei, Solange, eu não vou falar nada, senão ele vai querer me internar. Porque eu realmente, assim, uhum. eu tô com 61, mas eu fiquei preocupado agora, porque eu não me encaixei em Não. nada do que você falou. E Eu ontem, por reconheço, exemplo, ontem eu entrei em... reconheço Ah, como sua autonomia, Luiz. É a sua autonomia, a sua escolha, sua decisão. Que bonito, que legal. eu vou ser sincero para você, eu nunca calculei o tempo de aposentadoria, que eu não consigo me ver aposentado. Eu sou acelerado, sabe? Por exemplo, algumas coisas engraçadas, você falou da questão da solidão. Eu amo a solidão. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei trabalhar sozinho. O grupo sabe disso, todas as ações do nosso grupo são coletivas. Então, eu preciso ver aonde que eu me encaixo verdadeiramente nessa coisa que você falou nessa apresentação. Daria boas conversas aí, com certeza, né, Solange? Mas Não, eu e estou eu acho preocupado com a Débora. Eu estou preocupado. E eu acho assim, você pegando essa sua última fala, que é um ponto que o Wagner trouxe para a gente, que está justamente no olhar que você tem do outro, né? Então, assim, e o quanto esse outro pesa para você internamente, porque você consegue viver com a solidão, né, no seu momento ali, né? Mas você consegue viver no coletivo, né? Mas com Esse é o certeza, ponto. né, É, Wagner? Pode esse comentar, é o Wagner, que você é ponto, especialista Solange. aí. Desculpa interromper, né? Mas é isso que eu quis dizer, e eu acho que é uma oportunidade. Você trouxe um exemplo, né, pessoal, né? Solidão em si não é necessariamente uma doença, uma patologia. Pode ser muito bom. Ela passa a ser vista como uma patologia de acordo com a limitação que a gente tem diante disso, né? Se a gente se fechar numa desconexão, num isolamento, e a nossa vida se resumir a isso, isso pode ser um indicativo forte de uma patologia, né? Isso pode ser problemático, pode ser Frustração com o ser limitador. humano seria uma patologia, porque quanto mais eu conheço gente, mais eu pego cachorro. Eu já estou com 6, entendeu? Na verdade, assim, é minha solidão entre aspas, porque eu tenho 6 aqui que amam tudo que eu faço, né? Então eu me sinto ótimo com isso. Mas tem muito a ver com relacionamento humano, assim. O ser humano, Uhum, para mim, deu errado, assim, porque o que a gente vê hoje em dia não é normal. É completamente diferente do que a gente via quando era criança, assim, na infância, e na juventude, né? Que você confiava em todo mundo e hoje está um problema isso. Então, E o ponto acho da que confiança, o Wagner abordou É, também, né? outros tempos, né? é, Dessa questão da confiança, né, Wagner? Gente, eu sim. vou pedir desculpa que a gente vai precisar finalizar, mas eu queria que o Wagner fechasse aí trazendo um pouquinho mais dessa questão da confiança que o Luiz falou no final e colocasse as suas últimas palavras aí, Wagner. Uhum, uhum. É, dentro, né, do que a gente está olhando para a questão das nossas escolhas, né, das nossas decisões, né, eu não poderia compactuar 100% com o que o Luiz está falando, de que as pessoas não deram certo, porque eu não teria mais clientes, pacientes, eu não teria mais motivos para continuar na clínica, né? Então, eu confio na mudança, eu confio na possibilidade, na a gente abertura, tem que se apegar né? a isso, verdade. Na reconstrução, né? E dentro disso mesmo, né? Quando a gente consegue fazer escolhas dentro disso, né? Fundamentadas em algum grau, né? Com alguma confiança de deixar as coisas acontecerem e colher coisas diferentes, né?
a gente caminha, né, por um lugar de maior maturidade, né, nesse sentido, acompanhado de maior maturidade, e a gente tende a conseguir, enfim, né, conexões, a gente interrompe conexões também, a gente ganha novas conexões, né, e a gente pode vivenciar ali, né, momentos, né, se distanciar então de um lado mais patológico dessa solidão, né? É mais ou menos isso Tem outros pontos que eu queria trazer também, mas a gente não vai ter muito tempo. Eu gostaria muito de continuar nossa conversa também com você, Luiz. Achei muito importante as suas Ó, considerações. Eu Não, queria só dizer temos. que em relação à minha voz, é que eu estou resfriado, então assim, eu estou Não, nesse mas eu vou ritmo te mais falar. lento, nesse. Não, isso tinha que essa sua voz tem que gravar e deixar bem. Eu tô preocupado com a Débora. Débora, quando você quiser brigar, me chama, tá? Vocês Não, não mas precisam ele é calmo brigar. mesmo, viu, Luiz? Mas é só ele. Não, ele não precisa falar que ele é calmo, dá para ver. É, mas assim, ô Wagner, muito obrigada, viu? Eu acho que foram vários pontos aqui que realmente fez a gente parar para refletir, né? Trazer alguns conceitos e olhar o nosso ambiente como sociedade, como ser único, mas também nos ambientes que a gente atua, né? Nas instituições, nas corporações, na própria SBGC. E e vamos marcar depois, né? Mais um encontro que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais, né? E eu, finalizando, gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez o Wagner, né? E agradecer seu tempo, por compartilhar com a gente seu conhecimento, por contribuir no KM Week, né? E chegando ao final desse evento, do KM Week 2025, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né? Que participaram com a sua presença e também esperamos que este momento tenha sido inspirador e que vocês continuem explorando as oportunidades e aprendizados que estão sendo oferecidas tanto no SBGC como no KM Global Network, né? A SBGC é uma comunidade acolhedora, é colaborativa, é pronta para apoiar na jornada da gestão do conhecimento. Então, acompanhe as nossas redes sociais, nosso site, né, para se manterem atualizados sobre os nossos eventos, workshops e também os nossos programas educacionais, né, que podem com certeza contribuir aí no aprofundamento dos conhecimentos e também, como nós estamos fazendo aqui, expandir a nossa rede de contatos, né, network. E por fim, incentivamos todos que estão aqui e os que vão nos assistir depois a continuar compartilhando, né, como o Wagner fez com a gente hoje aqui, compartilhando as suas experiências, contribuindo para o crescimento contínuo, né, dentro da gestão do conhecimento, nas comunidades, nas organizações, nos ambientes que vocês estão inseridos. E obrigada por fazerem parte, né, desta edição global do KM Week 2025. Uma boa noite para vocês. Deixa eu convidar então todo mundo, que agora vai ter a Sim. palestra do Pedro, que está aqui presente, né? Que eu vou moderar. Então sintam-se convidados. Vai ter um tema muito bacana para falar com a gente. E é daqui Quando a que é a do 20 Pedro? minutos. Hã? Ah, Às começa às 8 8. 8 horas. 8 horas. Que Só legal, vamos que dar o legal. link. Eu encaminho para vocês, gente, aí o link para quem não é do grupo do esporte. Gente, Obrigada, Wagner, uma boa Pois noite é. para vocês. Gente, obrigada. dá Boa um noite. abraço. Boa Até noite. mais. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.